Há momentos em que o céu parece calado, as portas não se abrem, os holofotes se apagam e o mundo lá fora continua girando como se você nem existisse. É nesses períodos de silêncio que muitas pessoas se sentem rejeitadas, esquecidas por Deus, como se tivessem sido abandonadas no meio do processo. Mas o que o Espírito Santo quer revelar hoje é que esse silêncio não é um descaso, é um esconderijo. O mesmo Deus que fala em voz alta também age em silêncio profundo. E quando Ele escolhe te esconder, não é para te limitar, é para te preservar. O silêncio de Deus é a sombra da sua mão te cobrindo, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2. Com a sombra da sua mão me cobriu. Isso significa que enquanto você acha que está invisível, Deus está te guardando com zelo, porque há guerras que você nem imagina que estão sendo travadas por você. Há ataques que foram desviados porque você estava escondido na sombra do Altíssimo. Há pessoas que não te viram, portas que não se abriram, oportunidades que não chegaram, e tudo isso foi livramento. Deus, em sua sabedoria, sabe que há momentos em que te expor seria te ferir. Então, Ele prefere te ocultar. Ele sabe que você ainda está em construção e ninguém revela um edifício enquanto os alicerces ainda estão sendo lançados. É no secreto que Ele te fortalece. É no anonimato que Ele te molda. É na ausência de palcos que Ele derrama a unção mais pura. Aquele que caminha contigo no deserto é o mesmo que te colocará em posição quando for o tempo. Mas antes da manifestação pública, Deus sempre realiza uma obra silenciosa, profunda e invisível. É exatamente por isso que muitas vezes você se sente sozinho, mesmo sendo fiel. Porque há temporadas em que o esconderijo de Deus se parece com solidão, mas é, na verdade, proteção. Ele não te tirou da guerra para te excluir. Ele te guardou para que você chegue inteiro quando for hora de lutar. Cada dia de silêncio é um dia de lapidação. Cada oração sem resposta é uma armadura colocada. Cada não que você recebeu foi, na verdade, uma blindagem de Deus contra o que viria te machucar. Ele não te deixou de lado, Ele te puxou para o lado dele. Ele não te ignorou, Ele te cobriu. E quando Deus cobre, nenhum mal te vê, nenhuma inveja te atinge, nenhuma seta encontra teu corpo. O silêncio de Deus é mais ensurdecedor para o inimigo do que o grito do homem mais forte. Porque enquanto o diabo procura tua voz, Deus esconde tua presença. E é nesse esconderijo que os verdadeiros adoradores são formados. É quando não tem plateia que se revela quem você é de verdade. É no quarto fechado, no coração quebrado, no altar que ninguém vê, que Deus te dá aquilo que nenhum ser humano pode tirar. O esconderijo de Deus não é um castigo, é um santuário. É ali que Ele afia tua boca como espada. É ali que Ele transforma tua dor em ministério. É ali que Ele te ensina que presença não é exposição, que glória não é fama, que propósito não é pressa. E quando você entender isso, vai perceber que o silêncio dele é, na verdade, um convite à intimidade. E a intimidade é o lugar onde se gera destino. É ali que Ele te prepara para o que vem. E quando vier, será grande. Mas antes de ser visto pelos homens, você precisa ser encontrado por Deus no secreto. Porque o silêncio dele não é ausência, é esconderijo. Quando tudo parece travado, quando a vida não anda, quando portas não se abrem, o coração do ser humano grita a pergunta que mais corrói a fé. Será que Deus me esqueceu? Mas o céu hoje responde: não, você não foi esquecido, você está sendo preparado. Existe uma diferença gritante entre abandono e processo. Quem está esquecido é descartado. Mas quem está em preparação está sendo moldado por mãos invisíveis, treinado em silêncio para um propósito que só será revelado quando estiver pronto. A palavra diz, no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2, que Deus fez da minha boca
uma espada aguda. Uma espada afiada não nasce pronta. Ela é forjada no fogo, martelada com precisão, moldada com paciência, até ser perfeita. É assim que Deus está trabalhando com você. O que hoje parece atraso é, na verdade, um campo de treinamento espiritual. Deus não te lançou ainda porque Ele te ama demais para te expor imaturo. Um soldado sem preparo morre na guerra. Uma promessa sem preparo vira peso. Uma bênção sem estrutura pode destruir o abençoado. Por isso, Deus te esconde agora, para que ninguém veja a sua versão incompleta. Porque quando Ele te apresentar, você estará polido, afiado e no ponto certo. Isso não é sobre castigo, é sobre honra futura. E sim, vai doer. O preparo dói, a espera fere o ego. A lapidação arranca o que é excesso. Mas o processo que você está vivendo agora é o que vai te sustentar quando chegar a hora da vitória. Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer te fazer alguém capaz de sustentá-la sem perder a essência. Olhe para os grandes homens e mulheres da Bíblia. Todos passaram pelo esconderijo antes da revelação. Davi cuidou de ovelhas antes de enfrentar Golias. José foi jogado na prisão antes de governar o Egito. Moisés foi esquecido no deserto antes de libertar uma nação. E Jesus, o próprio Filho de Deus, viveu 30 anos de anonimato antes de realizar 3 anos de ministério público. Deus esconde quem Ele ama. Ele guarda quem tem valor. Ele protege o que está sendo refinado. E Ele faz isso não para te diminuir, mas para que, quando chegar o dia do cumprimento da promessa, você esteja pronto, de corpo, alma e espírito. Essa preparação silenciosa está te ensinando a depender mais da voz de Deus do que da validação das pessoas. Está te mostrando que teu valor não está no número de seguidores, nem na quantidade de aplausos, mas na tua identidade em Cristo. Você está sendo ensinado a guerrear no secreto, a orar em silêncio, a crer mesmo sem ver. E tudo isso está te fortalecendo por dentro. Porque quando Deus terminar essa obra em você, o mundo verá o que Ele já viu desde o início. Ele te viu como flecha. Ele te preparou como flecha. Ele te escondeu como flecha. E logo Ele vai te lançar. Por isso, não se compare, não se desespere, não se auto-sabote. Você não está parado. Você está sendo preparado. O oleiro trabalha em silêncio, mas a obra vai ganhar forma. Você pode até estar no fundo da oficina agora, onde ninguém vê, onde ninguém comenta, onde ninguém aplaude. Mas Deus está aí. E Ele está te moldando para um tempo onde o teu impacto será tão certeiro, tão poderoso e tão alinhado com a vontade dEle, que ninguém poderá dizer que foi sorte. Vão ver que foi o dedo de Deus. O mundo chama de atraso, mas o céu chama de preparação. É fácil acreditar que algo tem valor quando está em uso, quando está nas mãos, no movimento, na exposição. Mas quando algo está guardado, escondido, longe da vista, o mundo tende a achar que aquilo perdeu o valor. E é exatamente assim que muitos se sentem no tempo de Deus, guardados demais, fora da cena, longe do palco, esquecidos. Mas Deus hoje te diz: a flecha na aljava não perdeu o propósito. Pelo contrário, ela só está ali porque foi escolhida. O versículo do livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2, diz que Deus me fez uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Ele não te jogou num canto, Ele te escondeu na aljava dele, o lugar mais estratégico de todos. Porque nenhuma flecha é guardada à toa. Nenhuma flecha é esquecida pelo arqueiro. Ela está ali porque há um alvo específico, um tempo exato, uma missão precisa. A flecha na aljava está sendo carregada junto ao corpo do guerreiro. Ela sente cada passo, cada movimento, cada batida de coração do arqueiro. Mesmo invisível aos olhos do mundo, ela está mais próxima do peito daquele que a fez. E assim é você.
Você pode não estar em evidência, mas está colado ao coração de Deus. Ele te sente, Ele te conhece, Ele te desenhou com detalhes, te preparou com precisão, te afiou com cuidado e agora Ele te guarda, não por desprezo, mas por estratégia, porque o tempo do lançamento é tão sagrado quanto a direção do alvo, e se a flecha sair antes da hora, erra o propósito. Mas quando o arqueiro a lança no momento certo, ninguém consegue impedir o impacto. Por isso, nunca pense que sua espera é uma prova de que Deus te esqueceu. O inimigo vai tentar soprar mentiras. Você está velho demais, ninguém mais te enxerga, outras pessoas passaram na sua frente. Mas tudo isso são distrações para te fazer sair da aljava antes da hora. Se você for lançado por vontade própria, vai cair no chão. Mas se for lançado por Deus, será certeiro. Por isso, permaneça firme na aljava dele. Acalme o coração. Não mendigue exposição. Não negocie tua essência por um pouco de visibilidade. Deus não te criou para ser visto por todos. Ele te criou para alcançar quem precisa ser atingido. E isso só vai acontecer no tempo exato dele. Você não perdeu seu chamado. Você não perdeu sua promessa. Você não perdeu seu valor. Você é uma flecha que ainda não foi lançada, mas já foi escolhida, já foi afiada, já foi polida, já foi separada, e o arqueiro celestial está com a mão sobre ti. Quando ele esticar o arco, será para te enviar com força. Quando ele abrir a mão, será para te fazer voar alto. E quando você atingir o alvo, todos saberão, essa flecha veio do céu. Por isso, não se mova antes da hora. Não duvide do teu processo. Não se esqueça, Deus não guarda aquilo que Ele não pretende usar. E se Ele te escondeu, é porque há algo tão grande te esperando que ainda precisa da maturidade que só o silêncio é capaz de produzir. Quantas vezes você já se sentiu excluído, enquanto outros eram chamados, promovidos, exaltados diante dos seus olhos? Quantas vezes orou dizendo, Senhor, por que não eu? Como se tivesse sido rejeitado. Mas a verdade espiritual por trás desse sentimento é profunda. Quando Deus esconde, Ele está te preservando de guerras que não são suas, lutas que você ainda não deveria travar, batalhas que te destruiriam se enfrentadas no tempo errado. É exatamente por isso que o versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 2, diz que Ele me escondeu na sua aljava. O esconderijo de Deus não é sinal de esquecimento, é sinal de cuidado absoluto. É a misericórdia dele em forma de estratégia, porque se o inimigo soubesse quem você realmente é, tentaria te destruir antes da hora. Mas Deus te cobriu com a própria mão. A exposição antes da preparação é uma armadilha. Muitos caem nela. A ansiedade da aceitação pública leva pessoas a se colocarem em lugares que ainda não têm estrutura para sustentar. E isso gera colapsos emocionais, espirituais e até ministeriais. Deus sabe disso. Por isso, Ele te preserva. Ele te protege, inclusive, de você mesmo. Você talvez não entenda agora, mas existem guerras que Ele jamais permitirá que você enfrente neste momento. Porque Ele sabe que há um tempo para todas as coisas. E quando você entender que o esconderijo não é castigo, mas blindagem, sua alma vai encontrar descanso, porque há guerras que só existem para desviar destinos. E Deus não te criou para morrer no caminho. Ele te criou para chegar até o fim da promessa. Existem pessoas que hoje estão feridas, sem forças, porque foram expostas cedo demais. Foram lançadas por mãos humanas, não pela mão de Deus. Foram colocadas em batalhas que não eram delas e acabaram confundindo reconhecimento com propósito. Mas você não. Deus te ama tanto que preferiu te manter escondido, mesmo que isso machuque o seu orgulho, porque mais importante do que ser visto é estar vivo espiritualmente. Mais importante do que ser aplaudido é ser aprovado no céu.
Deus está preservando teu coração, tua mente, tua identidade. Ele está te fortalecendo por dentro, para que quando você aparecer, não seja mais uma vítima do campo de guerra, mas sim uma flecha ungida, focada e invencível. E sabe o que mais? Existem armadilhas montadas para quem vive correndo atrás de visibilidade. Satanás sabe que há pessoas que trocam seu chamado por aplausos, que se perdem em vaidades e em números, mas quem está escondido por Deus não negocia presença por exposição, porque já entendeu que a verdadeira guerra se vence no secreto, não no palco. A flecha que será certeira precisa ser moldada com tempo, em silêncio, e você está nesse processo. Por isso, não se entristeça por não ter sido chamado, não ter sido notado, não ter sido exaltado. Deus está te guardando de guerras que destruiriam tua fé. Ele está te livrando da guerra errada. E quando Ele decidir te lançar, ninguém poderá impedir. Porque você não virá por mãos humanas, mas pela direção certeira do céu. Enquanto o mundo está ocupado olhando para palcos, números, curtidas e seguidores, Deus está olhando para o quarto fechado, para o altar silencioso, para o coração que queima sem plateia. Porque a unção verdadeira não nasce na vitrine, ela é gerada no secreto. A palavra nos mostra isso com força e clareza. Em Isaías, capítulo 49, versículo 2, está escrito que Deus, com a sombra da sua mão, me cobriu. Ou seja, Ele agiu onde ninguém estava olhando. Ele trabalhou longe das câmeras, das luzes, das expectativas humanas. E é exatamente assim que Ele continua agindo até hoje, no secreto. Ali, onde ninguém bate palmas, onde não há reconhecimento, onde só existe você e Ele. É no secreto que Davi matou o urso e o leão antes de enfrentar Golias. Foi no secreto que José manteve o caráter na prisão, mesmo sem saber quando sairia. Foi no secreto que Moisés foi preparado no deserto antes de liderar o povo. Foi no secreto que Jesus orou até suar sangue antes de ir para a cruz. A unção que transforma o mundo é gerada onde ninguém vê, porque ali não há vaidade, não há distração, não há interferência, só há dependência. E é essa dependência que gera autoridade. O céu não se impressiona com performance, o céu se move diante da entrega. E essa entrega começa onde ninguém aplaude, começa no secreto. Se você tem vivido uma temporada em que ninguém te valoriza, ninguém reconhece o que você carrega, ninguém te convida, ninguém te vê, não se desespere. Deus está te promovendo por dentro. Ele está te derramando óleo onde ninguém vê, para que no tempo certo esse óleo transborde onde todos verão. A unção do secreto é mais poderosa do que qualquer diploma, influência ou talento humano, porque ela não vem do homem, ela vem de Deus. E o que vem de Deus não pode ser interrompido. Por isso, continue sendo fiel onde ninguém está te olhando. Continue orando quando ninguém está ouvindo. Continue obedecendo mesmo sem aplauso, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará em público. E quando Ele faz isso, não há inferno que impeça. A geração atual busca palco antes de buscar o altar. Mas o altar é o lugar onde a carne morre e o espírito vive. É o lugar onde o ego é quebrado, onde o orgulho é arrancado, onde a voz de Deus fica mais clara. E é ali que Deus derrama o tipo de unção que sustenta ministérios inteiros, famílias inteiras, gerações inteiras. Você não precisa ser famoso para ser ungido. Você não precisa ser popular para ser poderoso no espírito. Você só precisa ser encontrado no secreto. E quando Deus te encontra lá, Ele te dá algo que nenhuma escola ensina, nenhum cargo entrega, nenhum holofote compra: autoridade espiritual. E essa autoridade muda ambientes. Ela quebra cadeias, ela cura corações, ela transforma atmosferas. E tudo começa onde ninguém vê. Então não subestime sua caverna, seu deserto, seu lugar de silêncio.
É ali que os verdadeiros soldados do reino são forjados. É ali que Deus olha e diz: agora sim posso usar. A unção do secreto não tem aparência bonita, mas tem poder verdadeiro. Ela não chama a atenção, mas chama o céu. E quem carrega essa unção, mesmo em silêncio, está sendo carregado pela mão de Deus. Por isso, permaneça onde Deus te colocou. Não tente sair do esconderijo antes da hora, porque o que está sendo gerado ali será tão forte, tão puro, tão divino, que quando for revelado, o mundo saberá que você foi levantado por Deus e não pelos homens. Deus não desperdiça tempo, Ele não esquece processos, Ele não ignora sementes plantadas com lágrimas. Tudo o que você está vivendo hoje, toda espera, todo silêncio, todo momento em que parece que nada está acontecendo, está sendo contabilizado no céu. Porque a espera de hoje é o lançamento de amanhã. Deus está afinando o teu espírito como se afina um instrumento antes do concerto. Ele está esticando tua fé como o arqueiro estica o arco antes de soltar a flecha. E quanto mais o arqueiro puxa a corda, mais longe a flecha vai. Por isso, Bêcio, não se assuste com a pressão do presente. Ela é o impulso do teu futuro. Isaías, capítulo 49, versículo 2, diz que Ele me fez uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Isso não é poesia, é plano de voo celestial. Toda flecha polida passa por 3 fases: preparação, espera e lançamento. E é na fase da espera que muitos desistem, porque é a fase em que nada parece acontecer, em que não há movimento, não há visibilidade, não há resultados palpáveis. Mas é justamente aí que o céu está mais ativo. É nesse silêncio que Deus trabalha no invisível, ajustando o cenário, abrindo portas que você ainda não vê e preparando pessoas, lugares e conexões que só farão sentido quando você for lançado. Você pode estar em um lugar apertado agora, uma fase desconfortável, onde parece que tudo te prende. Mas entenda, a aljava é estreita porque foi feita para carregar algo precioso com segurança. E você é esse algo precioso. Deus não te coloca em espaços pequenos para te humilhar, mas para te proteger até o momento certo. Quando o arqueiro tira a flecha da aljava, é porque chegou a hora. E quando Deus tirar você do anonimato, da caverna, da fase de bastidores, ninguém conseguirá te segurar. Porque Ele não lança para errar, Ele lança para cumprir um propósito eterno. E o impacto será grande, será certeiro, será transformador. Mas até lá, não murmure na espera. Não se revolte com o tempo. Não amaldiçoe o processo. A espera não é castigo. É investimento, é Deus afiando tua visão, te ensinando a depender, te limpando de impurezas. É o tempo onde Ele planta firmeza no teu coração, para que quando chegar a exaltação, você continue sendo servo. Porque o sucesso que vem sem preparo arruína, mas o sucesso que vem após a lapidação glorifica o nome de Deus. E é isso que Ele quer fazer com você. Te levantar de forma que todos vejam que não foi sorte, não foi influência, não foi atalho. Foi Deus, puro e simples. Lembre-se, quanto mais longa a espera, mais certeiro o lançamento. A flecha que voa longe não é lançada com pressa, ela é posicionada com firmeza. E Deus está fazendo exatamente isso com você agora. Ele está te posicionando no centro da vontade dEle, te alinhando com o céu, para que quando o momento chegar, você voe alto, atinja o alvo e glorifique o nome dEle com cada passo. Por isso, descansa. O tempo de espera não é tempo perdido. É o estágio final antes do cumprimento da promessa. Uma das dores mais profundas de quem está no esconderijo de Deus é a incompreensão dos outros. Você tenta explicar, tenta mostrar que está esperando em Deus, que não é preguiça, nem desistência, nem falta de fé, mas ninguém entende. As pessoas cobram movimento, resultados, desempenho. Elas querem ver você crescendo, aparecendo, vencendo.
E quando você decide obedecer ao tempo de Deus em silêncio, muitos olham com desprezo, outros com julgamento e alguns até com piedade. Mas o céu hoje te conforta. Nem todos vão entender seu silêncio, mas Deus entende perfeitamente o que está fazendo com você. Porque o esconderijo é individual, a caverna é estreita e a lapidação é pessoal. E nem todos estão preparados para ver alguém sendo moldado por dentro. Isaías capítulo 49, versículo 2, afirma que Deus me escondeu na sua aljava. Não é qualquer esconderijo, é o esconderijo dele, e quem está escondido por Deus carrega um selo de propósito. Mas quem olha de fora não vê o que Deus está construindo dentro. Muitos olharam para Davi como só um pastor de ovelhas, mas Deus via um rei sendo forjado no campo. Muitos olharam para José como só um prisioneiro, mas Deus via um governador sendo levantado no Egito. E talvez hoje estejam te olhando como só mais um, só uma pessoa comum, só alguém que parou no tempo. Mas Deus vê um instrumento pronto, uma flecha polida, um vaso que carrega um tesouro eterno. Por isso, não espere que os outros entendam teu silêncio. Ele é sagrado demais para ser explicado a quem vive só de aparência. O silêncio que você vive hoje é teu altar secreto com Deus. É onde Ele te visita com revelações que não podem ser postadas. É onde Ele te cura de dores que ninguém sabe que existem. É onde Ele te ensina a ouvir a voz dEle acima de todas as vozes. E isso é precioso demais para ser validado por olhares humanos. Quem julga o silêncio de alguém que está sendo trabalhado por Deus está zombando da oficina do oleiro. Mas quem respeita esse silêncio reconhece que há algo maior em processo, algo que será revelado no tempo certo. Até lá, aprenda a se manter firme mesmo sem ser compreendido, porque a promessa não precisa de aprovação, ela só precisa de obediência. Você não é invisível, você é intencionalmente guardado, e mesmo que muitos não saibam o que está acontecendo na sua vida, o céu inteiro sabe. Os anjos te cercam, o Espírito Santo te ministra e o Pai te sustenta com mão forte. Deus vê cada lágrima silenciosa, cada pensamento oculto, cada oração sussurrada no travesseiro. Ele está com você em cada segundo da tua espera. Por isso, mesmo que ninguém te entenda, continue. Continue calado onde for preciso. Continue confiante, mesmo sozinho. Porque Deus não apenas entende teu silêncio, Ele responde a ele com fidelidade. E quando Ele te revelar, até quem te ignorou vai ter que reconhecer. Esse silêncio não era ausência, era construção. Existem lugares que parecem escuros, solitários, apertados e até humilhantes. Lugares onde não há plateia, não há aplausos, não há visibilidade. Mas é justamente nesses lugares que Deus faz as obras mais poderosas. Porque no esconderijo de Deus é o lugar mais seguro da terra. Enquanto o mundo corre atrás de exposição, Deus convida para o segredo. Enquanto o mundo exige pressa, Deus propõe silêncio. E enquanto muitos se perdem tentando aparecer, os filhos que escolhem obedecer são escondidos. Não por punição, mas por proteção. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2. E me escondeu na sua aljava. E se foi Deus quem escondeu, você pode descansar. Porque não há lugar mais protegido do que nas mãos dele. O esconderijo de Deus não é um fim, é um berçário de chamados. É onde ele te cobre com sua sombra para que o mal não te alcance. É onde ele te mantém longe da guerra errada, das conexões erradas, da visibilidade destrutiva. É onde ele alimenta tua alma com o que o mundo não entende: presença. O esconderijo é onde você aprende a viver sem aplausos e ainda assim se sentir completo. É onde você entende que teu valor não está em quantas pessoas te seguem, mas em quem está te conduzindo. E quando o condutor é o próprio Deus, o silêncio deixa de ser assustador e passa a ser sagrado.
O esconderijo é a incubadora da promessa, a caverna de Elias, o campo de Davi, a prisão de José, a casa de Nazaré onde Jesus cresceu. Lugares que parecem pequenos demais para grandes propósitos, mas é ali que o céu se move com mais força. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo em que ninguém te nota, ninguém te reconhece, ninguém te chama. Mas saiba, o mundo pode não te ver, mas o céu inteiro está te observando. E se você está escondido por Deus, significa que há algo precioso demais em você para ser exposto fora do tempo. É proteção espiritual, é estratégia divina, é zelo eterno. Porque Deus não revela promessas pela metade. Ele só expõe aquilo que já está pronto. Ele não lança flechas rachadas. Ele não libera vasos quebrados. Ele esconde porque está terminando a obra. Ele cobre porque está te enchendo de unção. Ele guarda porque sabe que, quando você for revelado, não haverá muralha que te resista. Por isso, pare de lutar contra o esconderijo. Pare de murmurar porque ainda não chegou. Pare de se comparar com quem já está no palco. Cada um tem um tempo, e o teu tempo está sendo esculpido pelas mãos do Criador. O esconderijo não é um atraso, é um presente. É onde você escuta a voz dele com mais clareza. É onde você aprende a guerrear com joelhos no chão. É onde você descobre que o favor dele é mais forte do que qualquer aplauso. E quando ele decidir te tirar desse lugar, será para te lançar como uma flecha viva, exata e gloriosa. Você não está preso, está protegido, não está esquecido, está guardado e não está atrasado. Está exatamente onde Deus quer que você esteja. Fica firme, porque o esconderijo de Deus é onde as promessas são alinhadas com o céu. É onde o futuro está sendo moldado. É onde o impossível está sendo gestado. E quando chegar a hora, ninguém poderá dizer que foi obra do acaso. Será evidente. Foi Deus quem te escondeu, e será Deus quem te revelará.